reduz a mulher a essa servidão. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade e igualdade aos homens. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então o Senhor Jesus veio quebrando paradigma, o Senhor Jesus veio rompendo barreiras, fizeram parte do ministério de Jesus mulheres. As mulheres foram as primeiras que se apresentaram no domingo, pela madrugada, no túmulo, né? As mulheres foram as primeiras a verem o Cristo ressurreto. As mulheres tiveram um papel fundamental no ministério do Senhor Jesus, no ministério do apóstolo Paulo, né? Então, a posição bíblica, né? Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs a preconceito e a discriminação. Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 9, versículo 10. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus conversando com uma mulher. Os discípulos ficaram admirados com isso. Mas por que não? Por que não? E pela infinita misericórdia de Deus, as mulheres, as santas, as mulheres cristãs, elas desenvolvem um papel fundamental no cristianismo. É quase uma unanimidade. Quase em todas as igrejas aonde você vai, o número de mulheres é maior do que os dos homens, né? Terceiro subtópico do segundo tópico, a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta, conforme já lemos Efésios 5, versículo 25. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Versículo 22, do capítulo 5 de Efésios. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Então, recíproca, assim como é ao Senhor, ser ao marido. O homem que assim se porta, coopera para que a esposa o reverencie. Versículo 33 do capítulo 5 aos Efésios. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Resumindo, qual a conclusão que nós chegamos, qual o objetivo deste segundo tópico, né? A esposa, Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar conferida ao seu marido, né? Para ela compartilhar esta autoridade com o seu marido. Agora vamos para o nosso terceiro tópico. Glorificado seja o nome do Senhor. A conduta do crente como filho. Primeiro subtópico do terceiro tópico. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina do grego paideia significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação do grego noutesia quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem, né? Então, cabe aos pais, né, doutrinar, que quer dizer ensinar,
os seus filhos. É ensinar na prática como ele deve proceder, como ele deve agir, né? E também cabe aos pais o papel de admoestar, de repreender, né? Assim quando ele estiver errado. O livro de Provérbios diz, ensina o menino o caminho em que ele deve andar, até para que quando crescer não se desvie dele. O segundo subtópico do terceiro tópico, a conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais. Efésios capítulo 6, versículo 1. A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Lucas capítulo 2, versículo 51. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Aqui está falando do menino Jesus, né? Ele desceu com eles, ou seja, voltaram de Jerusalém, e lhe foi sujeito, obedecia às ordens do seu pai de criação José e da sua mãe Maria. Era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o quinto mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. Está em o apóstolo Paulo falando sobre isso, Efésios capítulo 6, versículo 2, mas desta forma ele está citando o livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Para que prolongues os teus dias sobre a terra. Assim os filhos devem obedecer e honrar os seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. E honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. O pecado de Cão foi que ele não honrou, ele não respeitou o seu pai, Ele zombou da nudez do seu pai, enquanto os seus irmãos, Sem e Jafé, pegou uma capa e, andando de costa, para não ver a nudez do seu pai, cobriu. Quando Noé, logo após de colher na sua vide os cachos de uva, e ele começou a espremer, começou a beber aquele suco de uva, encheu a barriga e deixou lá o recipiente lá cheio de suco de uva para beber depois. Depois, quando ele foi beber, fermentou, tornou-se alcoólico, e bebendo embriagou-se, tirou as roupas, e por falta de honrar o pai. Então, o filho, os filhos cristãos, os servos de Deus, mesmo que ele seja crente, sua mãe seja crente, seu pai não seja crente, seu pai seja um ébrio, mas o filho deve honrar o seu pai, respeitar, mesmo que seu pai ele não corresponda, ele não seja um exemplo, mas ele é seu pai. Então você tem que honrá-lo, você tem que respeitá-lo como seu pai. O terceiro subtópico do terceiro tópico, o mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram os seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, honrar pai e mãe é prosperidade e longevidade. Você pode se dar bem na vida e pode viver muitos anos por honrar seu pai
e a sua mãe. Conclusão: no modelo divino, todos os mandamentos da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa, a esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido, aos pais o dever de educar seus filhos, segundo as Escrituras, aos filhos o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Nós estamos na penúltima lição, né? E como a CPAD não lançou o terceiro trimestre por motivo da pandemia, né? Nós estaremos estudando no terceiro trimestre essa lição, Carta aos Romanos, né? A revista é da PSC, Educação Cristã Continuada. Educação Cristã Continuada, que é do pastor Samuel Câmara e Silas Câmaras, Amazonas e Belém do Pará. Então, os irmãos que ainda não adquiriram, aqui de Fátima, procure nosso irmão Gabriel para adquirir a sua revista, tá bom? A paz do Senhor para todos.